Meus amigos, não vou contar todos os detalhes dessa história, porque é muito grande. Tenho 36 anos, sou policial civil, estou na polícia desde os 21. Todos os tipos de pessoas mortas eu já vi, mas nunca tive medo. Essas coisas de monstros e fantasmas eu não acreditava até uma certa data. Em 1998, eu fui para Minas Gerais, com a minha família, passar uns dias de férias na cidade de Carangola, no bairro chamado Pimenta. E sabe como é que é? Rapaz novo, com dinheiro, de cidade grande, já arrumei uma garota para ficar em todas as noites. Íamos para a igreja e de lá para qualquer outro local, e depois eu a deixava na sua casa. Certa noite, que não era noite de lua cheia, já era umas 3 horas da manhã, quando eu a deixei em casa. Me despedi e fui andando para a casa dos meus parentes. A uns 3 quilômetros à frente, eu ia tranquilo, porque até esse dia não tinha medo de nada que viesse do sobrenatural, como fantasmas, monstros e coisas do tipo, mas sempre andei armado. E quando cheguei a um local, uma estrada de um lado que era milharal e do outro uma mata, eu escutei uns barulhos no mato quebrando e uns rosnados como de cachorro ou de porco. Levei um susto, porque foi de repente, e senti que era um bicho grande, mas nunca pensei que iria ver aquilo. E o barulho começou a ficar mais forte e alto, vindo do lado do milharal. Confesso que nessa hora fiquei com medo, então subi rapidamente em uma árvore ao lado. Foi então que eu vi a figura mais horrenda do mundo, que saiu do meio do milharal. Uma besta fera, um demônio, um lobisomem. Não sei o que era, mas era horrível. Tinha as orelhas enormes, grandes mesmo, olhos amarelos e um focinho esticado e as patas dianteiras pequenas e as traseiras grandes. E parecia que tinha 2 joelhos, sei lá o que era aquilo. E o corpo, partes tinha muito pelo e outras pouco. Tinha também linhas pretas e grandes, e as mãos desproporcionais ao resto do corpo. Em primeiro lance, pensei que era um cachorro e, prestando mais atenção, vi que não era. O bicho começou a se estribuchar e a rosnar, e dava pequenos ruídos de meio ao relíquios. Que coisa horrível! Então aquele monstro começou a vomitar pedaços de animais, galinha, porco, cachorro, e de repente começou a falar também e diziam assim: Ai meu Deus, por que isso acontece? Livra-me desse inferno. Por que eu fui fazer isso? Notei que nessa hora o seu focinho estava menor. Nessa altura, eu comecei a querer desmaiar. Puxei a pistola, mas não tinha forças nem para dar o golpe. Comecei a cambalear e, num pensamento rápido, falei comigo mesmo: se eu desmaiar e cair, esse bicho vai me matar. Mantive as forças restantes e, com uma dor de barriga infernal, suando frio e começando a dar febre, tudo isso de medo. Fiquei mais apavorado quando o bicho ficou sobre 2 patas, em pé, olhando para o alto. Começou a gritar e a uivar, relinchar, e em meio disso, uma voz gongolejante dizia: Eu quero morrer! e ficava se balanceando tanto que a poeira subia do chão. Por isso que eu digo que não era espírito nem fantasma, aquilo estava materializado. De repente, saiu correndo feito doido na estrada abaixo. Não tive coragem de sair daquele lugar. Quase em estado de choque, peguei meu celular, tijolão, liguei para o meu pai e pedi ajuda. Nem conseguia falar direito. Quando ele chegou no local, eu ainda estava em cima da árvore e ele me perguntou o que eu estava fazendo ali. Desci rapidamente e desmaiei. Acordei mais tarde no hospital e as pessoas me perguntaram o que tinha acontecido, mas eu só tremia, não saía a voz da minha boca. Eu estava traumatizado, estado de choque. Passei um dia inteiro assim, e quando dei uma pequena melhorada, expliquei o ocorrido. Meus parentes da cidade ficaram meio assim, na dúvida, sem querer acreditar, e os parentes da roça disseram: foi um lobisomem que tu viu. Meu pai disse: que isso? Lobisomens não existe. Ele teve uma visão. Os outros juravam de pé junto que era um lobisomem. Levei meu pai no local e mostrei a prova. O resto dos animais em meio de sangue. Mas ele só acreditava vendo o tal monstro. Bem, visão, lobisomem ou não, só sei que vi. Estava na minha frente aquela praga. Até hoje fico assombrado de vez em quando. Tenho pesadelos e quando estou de serviço não gosto de ficar em lugares escuros. Não tenho vergonha de contar isso. Alguns acreditam, outros falam que é mentira. Mas tudo bem. Eu sei o que vi e agora acredito e tenho medo. Mas se algum dia acontecer de novo, eu vou atirar. Até hoje penso sobre aquilo.
A criatura da estrada. Tenho uma transportadora e gosto de às vezes conversar com algum dos motoristas para saber de novidades da estrada e detalhes de algumas entregas efetuadas e sobre as viagens realizadas. Bem, conversando com o senhor João e o Cláudio, companheiros de viagem, fiquei sabendo que eles já viveram algumas aventuras juntos, sendo que certa vez, quando iam em uma viagem a Recife, decidiram fazer a viagem à noite, pois assim poderiam descarregar de manhã e carregar à tarde para seguir em frente. Partiram em viagem e quando chegaram nas proximidades de Bezerros, entrada do agreste pernambucano, o relógio já marcava quase meia-noite, sendo que em determinado ponto da estrada, em um local muito afastado, com mata densa em volta, os dois avistaram um animal ao longo da pista. Pensando ser um jumento, o qual é um animal muito visto à beira de estradas e que pode provocar acidente, diminuíram a velocidade. Ao passar pelo bicho, notaram que não era nada daquilo que imaginavam. Aliás, não parecia nada com que pudesse reconhecer. Seu João pisou fundo no acelerador e tentou de toda forma não olhar no retrovisor. Mas ao mesmo tempo, notou que aquele bicho estranho os perseguia e estava alcançando. Ao olhar para o lado, percebeu que o bicho os acompanhava e sem nenhum esforço passou do caminhão. Que bicho é esse, seu João? Que coisa linda é o seu pelo! Não sei, mas essa coisa não é boa, pois estamos a 90 por hora e mesmo assim ele não parece cansado. O quê? Gritou Cláudio, ao olhar para o velocímetro do caminhão. Minha Nossa Senhora! Isso só pode ser coisa do inferno! De repente, o bicho perdeu a velocidade e foi para o lado do caminhão. Então olha para o motorista com os olhos vermelhos, praticamente aceso como fogo, e começa a se transformar em homem, e entra sorrindo na mata, desaparecendo. Eu vou ao sítio de um amigo do meu pai, que mora em Mogi Mirim. Ele contou uma vez para mim que seu tio era muito corajoso. Era uma pessoa de coragem muito rara. Seu tio, em uma determinada noite, andava em uma estrada muito deserta. Isso foi há um tempo atrás, que era muito iluminada apenas pela lua. Ele sempre carregava consigo pau de matar cobra. Enquanto caminhava, ouviu uma certa distância de si algo correndo em alta velocidade, que colocou que era um bicho enorme. Ouvia ele rosnando, batendo e gritando e correndo muito rápido. Então veio em sua mente: eu vou me esconder aqui na sombra da árvore enquanto o bicho passar, e depois eu arrebento ele. Ele ficou debaixo da sombra da árvore, onde a luz da lua não alcançava, e esperou o bicho chegar. Quando olhou adiante, viu um imenso vulto de um animal, enorme mesmo, preparando-se para atacá-lo. Empunhou um pau acima da cabeça e quando ia acertar a criatura, ela desviou para a frente. O quê? Era impossível para uma criatura normal. Então ele pensou: com certeza é uma coisa de outro mundo. E com seu pau tentava acertar a criatura em vão. O animal se desviava com pulsos altos. O homem estava tentando acertar o animal, sem nenhum sucesso. As unhas de um lobisomem, que o trabalhador presumiu que só podia ser o próprio, raspavam em seu chapéu. Ele podia sentir longíssimas garras da criatura. Sem ceder em momento algum, ele ouviu de longe os cachorros vindo e latindo para tal criatura, que queria também ouvir. Saiu correndo de maneira incrível, em sua velocidade sobrenatural, a estrada adiante. Ele nunca mais esqueceu desse encontro. O lobisomem de Itaguaí. Foi uma experiência apavorante para mim. Meu nome é Silva e me lembro bem, como se fosse hoje. Eu tinha exatos 17 anos e hoje tenho 32. Moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, mais precisamente chamada Itaguaí, e resido num bairro a 8 quilômetros do centro da cidade. Naquela época, morávamos eu, meus pais e mais 2 irmãos mais velhos, em um sítio. Vou explicar para que vocês entendam como tínhamos que fazer para chegar em minha casa. Tinha que atravessar um portão de metal que dava para a rua principal. E depois você tinha que andar uns 300 metros e passar por um portão de madeira. E depois tinha que andar mais 1,5 km no meio de um breu, pois não tinha iluminação no caminho.
e era rodeado de árvores centenárias para chegar na minha casa. Naquela noite, como sempre, assisti TV e ouvi um pouco de música. Só estava em casa eu e meu pai. Aí me lembro que tinha que levar comida para o meu avô, no sítio próximo dali. E isso era por volta das 7 horas da noite. Mas como qualquer adolescente, ainda demorei para sair de casa, para levar comida para ele. Saí de casa lá por volta das 10 horas da noite, de bicicleta. Como falei antes, passei pelos portões, peguei a rua principal, levei a comida e fiquei com ele até as 11h30 da noite. Então me despedi e fui embora. E foi aí que começou o meu desespero. Cheguei ao portão de metal, passei por ele e atravessei o portão de madeira. E foi quando senti um arrepio tomando conta da minha espinha. Fechei o portão como sempre, montei na bicicleta e segui em frente. Só que no meio do caminho eu avistei uma criatura grande e peluda. Muito grande mesmo, eu tenho 1,70 m e a criatura em pé era maior que eu. Quando eu a vi, gritei como louca e disparei com a bicicleta, gritando socorro e falei: Jesus, me ajude! Aí ele começou a correr atrás de mim. Eu entrei em desespero, pois ele corria do lado da bicicleta e sem o menor esforço com as suas orelhas batendo. Por um momento achei que ele ia me devorar como nos filmes de terror, mas o curioso foi que em uma casa no meio do caminho tinha um cachorro muito bravo e ele sempre latia quando a gente passava e corria atrás de nós para nos morder. Às vezes, tínhamos que nos defender com pedaços de pau e pedra. Mas nesse dia, quando o cachorro ouviu eu gritando, ele veio latindo, mas no meio do caminho ele correu de volta chorando. Nesse meio tempo, meu pai veio ao meu encontro, pois disse ouvir meus gritos de terror. Depois disso, eu só me lembro de ouvir meu pai dizendo: Credo em cruz, Ave Maria, e eu caí nos braços dele, desacordada. Fui acordar somente na tarde do outro dia. Ainda hoje tenho calafrios e fico com as minhas mãos frias e tremendo. Não sei o que aconteceu depois que eu desmaiei nos braços do meu pai, pois ele desconversa e diz que teve uma impressão que nada aconteceu. Vocês podem até não acreditar em mim, mas naquele dia eu vi um lobisomem. Um mês depois, aconteceram outras coisas com a mesma criatura, que contarei outra hora. Eu tenho certeza do que eu vi e procuro não sair à noite, pois, como dizia meu falecido avô, à noite, depois de certas horas, é de outra compreensão que não entenderemos. Estava me lembrando dos casos que eu via, quando criança, contados por meu pai e por minha mãe. E me lembrei de fatos que aconteceu quando tinha 23 anos. Hoje tenho 45. Em minha cidade, Resende, Rio de Janeiro, cresci ouvindo relatos de pessoas, inclusive de parentes e amigos, que tiveram outros encontros com lobisomens e outros bichos ou fantasmas. Mas no meu bairro, relatos sobre lobisomens é algo antigo e frequente. Ainda hoje há casos de avistamentos. E inclusive um dia aconteceu algo comigo. É um relato curto. Num sábado à noite, mês de junho, foi a festa junina, a festa dos mineiros. Muito badalada aqui na cidade, saí da festa, deixei minha namorada em casa e fui para minha casa. Morávamos bem perto um do outro. Cheguei, abri o portão da garagem, guardei meu Fusca verde na garagem e entrei em casa. Tranquei a porta e fui beber água e procurar dormir. Nisso, ouvi os cachorros da rua muito agitados, inclusive os nossos 2 cachorros que estavam latindo muito alto no quintal. Me lembrei na hora dos relatos de avistamentos que o povo do bairro tinha. Pensei então: vou ver essa merda agora. Fui para a porta da sala, que dava para o portão. Abri a janelinha da porta e ouvi um barulho estranho vindo da garagem. Pensei comigo: não é um lobisomem nada. É algum safado tentando roubar o meu carro. Abri a porta, saí na varanda e não vi ladrão algum. O que vi foi um baita de um cachorro preto. Muito preto, com pelos altos e arrepiados. Parecia coisa de filme de terror. A parte de trás do corpo tinha pelos e na frente era muito peluda, como uma juba de leão, mas todo preto. Impressionava pelo porte. Era mais ou menos do tamanho de um boi, enorme. As patas dianteiras eram pequenas, desproporcionais ao corpo, e as outras 2 traseiras, ele parecia andar arrastando a parte da frente do corpo no chão. Estava no portão da garagem de casa, comendo pedaços da calçada de concreto. Mastigava e fazia barulho. Os cachorros da rua estavam ao seu redor, e os da casa estavam do lado de dentro do portão latindo. Eles estavam levantando a cabeça, mas me viu e fingiu que saiu, bem devagar. Andando pelo meio da rua,
arrastava uma grande e grossa corrente. Saiu andando devagar e uivando. Os cachorros foram atrás latindo. Já dentro de casa, ainda podia ouvir o seu uivo e os latidos dos cachorros. No outro dia, bem cedo, contei para o meu pai o que havia avistado, e ele me chamou de doido e irresponsável. Disse que eu podia ter morrido. Contei para o meu sogro, e ele disse a mesma coisa. Podia parecer estranho o evangélico dizer isso, mas é a mais pura verdade o que relatei. Tempos depois, outras pessoas da vizinhança, inclusive da igreja, também viram a mesma criatura. Os mais antigos no bairro dizem que essa criatura vive por aí há décadas. Existem vários relatos de aparições. Ninguém sabe de onde vem, o que deseja, para onde retornar. Todos nós sabemos que é aterrorizante. O que vou contar aqui aconteceu em uma cidade do interior de São Paulo, precisamente em Lorena, uma cidade pequena do interior, mas gostosa de se viver. Minha mãe e meus 2 irmãos gostávamos de ir na casa da vovó Maria todos os domingos, porque cidade pequena não tem para onde ir. Então íamos lá, que ficava nas redondezas do Rio Paraíba. Ela morava com as minhas 3 tias mais novas e tinha muitas criações de animais. Mas tinha um cachorro que se chamava Lulu. Ele era branco como a neve e nós gostávamos de brincar com ele. Era uma noite fria de céu limpo e estrelado, quando uma das minhas tias escutou do lado de fora da casa algo pesado correndo, como se fosse galope de cavalo e um uivo horroroso, de estremecer a alma, e de repente começou a arranhar a porta da frente da casa. Em casas antigas, as portas de entrada eram diretamente para a rua, e gritava e arranhava a porta. Elas correram para o quarto, fecharam a porta e começaram a rezar. Mas, de repente, escutaram o seu cachorro Lulu latir muito, e o silêncio se fez. No dia seguinte ao ocorrido, elas foram com muito medo ver o que tinha acontecido e, para espanto delas, a porta estava toda arranhada e com muito sangue no chão. Elas, então, sentiram falta de Lulu e começaram a chamar o cachorro. Acharam sim, mas totalmente desfigurado, nem parecia aquele cachorro bonito e branquinho de antes. E do lado do corpo, marcas de pegadas enormes que pareciam ser de algum cachorro 5 vezes maior do que o cachorro normal. Essa história correu a cidade por anos, e essa porta ainda se encontra na antiga casa da minha avó. Ela deixou lá para que quem quisesse tirar a prova do tamanho do estrago que essa criatura fez na porta. Nunca mais ninguém comentou sobre o ocorrido, e esse fato ficou arquivado somente na nossa memória, até hoje. Na minha cidade natal, houve uma época em que muitas pessoas viram um cachorro escuro enorme, que andava ora em 2 patas, ora em 4. Diziam se tratar de um lobisomem. O bicho surgia sempre por volta das 23 horas, e como começou a ser frequente a sua aparição, houve um alerta na cidade para ninguém circular à noite pelas estradas, comum no interior, chamar rua de estrada. E na parte mais rural, acreditem vocês, que até o padre da cidade deu sermões numa missa falando sobre o suposto animal. Sim, e dizia o padre que era coisa do demônio, e que todos deveriam orar para que o lobisomem não cruzasse os nossos caminhos. Sério? Eu mesmo estava nessa missa. Lembro que as pessoas se benziam quando se falavam do tal lobisomem. Quando a gente perguntava sobre como ele era, relatavam que ele respirava sempre roncando, como um cachorro grande engasgando. As pessoas imitavam esse barulho que ele emitia, e sempre era o mesmo tipo de som. A maioria das testemunhas não foi atacada, apenas viu o seu uivano e tal roncos e uns passos selvagens. Contavam que ficavam roncando o tempo todo, que farejava tudo por perto, comendo coisas que encontravam no chão, na beira do mato. O tal ronco ficava mais intenso, às vezes, noutras soava como um lamento, ou algo assim, e parecia estar cansado, sofrido, com dor. Ele fora muitas vezes visto sendo atacado por cachorros na rua. O curioso é que a maioria das pessoas que testemunhou diz que o animal rondava a igreja matriz da pequena cidade. A verdade é que o animal parecia não perder a consciência da sua monstruosidade incontrolável e era, digamos, racional, porque parecia, para muitos, que a igreja representava um refúgio, talvez para que Deus o protegesse, assim como faziam as pessoas adoentadas que procuravam na fé a cura para o mal. No entanto, não acreditei nessa versão,
pois os caminhos para o cemitério municipal ficavam perto daquelas redondezas, e o lobisomem poderia estar indo para lá à procura de alimento, ou sei lá o que. O fato é que para ir ao cemitério tinha-se que passar em frente àquela igreja. Outro ponto em comum entre alguns relatos era: primeiro surgia um sentimento de pavor, porque o bicho era medonho e forte, e por outro lado, sentia-se uma certa pena dele e ao mesmo tempo isso porque a criatura era visivelmente acuada e desorientada, parecia temer que o fizessem algum mal. O relato que mais deu o que falar na época foi de uns colegas meus de escola, da 7ª à 8ª série, que costumavam ir jogar futebol à noite, numa quadra próxima às casas deles. O lugar era quase em frente à igreja matriz. Esses garotos não abandonaram o hábito do futebol noturno, porque realmente não acreditavam naquelas histórias que circulavam pela cidade. Eis que numa daquelas noites foram surpreendidos pela aparição do lobisomem, de tanto que se falava. Contaram-se que o bicho horrível estava andando em 4 patas, e ao perceber que estava sendo visto por eles, parou e ficou de pé, em 2 patas, encarando. Esses colegas relataram que bateu um horror tão grande neles que foi para um Deus nos acuda. Separaram-se e saíram correndo disparada, desesperados, cada um para a sua casa. E um deles, que morava um pouco mais distante dali, foi o que mais ficou traumatizado porque teve que correr um bom pedaço sozinho, já que na hora ninguém esperou por ninguém. Apenas saíram correndo para fugir daquele bicho. Os garotos ficaram transtornados com o que viram, e antes mesmo de irem para a aula, no dia seguinte, a história deles se espalhou pela cidade. Lembro que eles tiveram que contar 1000 vezes a experiência no colégio, pois até a diretora queria saber o que tinha visto. Eu dou garantia a vocês que em tudo dava para perceber que não era uma história inventada, tanto que não jogamos futebol nunca mais durante a noite naquele lugar. E essa foi a última vez que o bicho foi visto, até onde sei. Depois não se falou mais nisso e tudo naquela cidade voltou ao normal. Depois de um tempo, eu mudei e não sei dizer se houve uma nova onda de lobisomem naquela cidade. Até hoje é um mistério. Graças a Deus, não tive o desprazer de ver o lobisomem, nem de ouvir o ronco ou algo assim. E não quero jamais passar por essa experiência. Que horror, Deus que me livre. Não duvide dessas coisas. Sempre digo isso. Boa noite, me chamo Marcos Moreira. Sou morador da cidade de Pacatuba, no estado do Ceará. A história que eu gostaria de compartilhar com vocês aconteceu com meu avô, que se chama Francisco Moreira. Cresci aqui rodeado de histórias e lendas, muitas delas contadas pelo meu avô. Adorava ouvir as histórias dele. Mas a que eu vou contar agora é com certeza a mais assustadora e aterrorizante que ele já me contou. Se eu fechar os olhos, parece que sou novamente uma criança escutando aquela história pela primeira vez. Foi no ano de 1985 e eu naquela época adorava pescar. Era diversão para mim. Porém, nunca tinha tempo de pescar durante o dia, pois sempre fui muito atarefado. Então costumava ir sempre à noite, pois achava mais tranquilo e não tinha que me preocupar com hora. Eu sempre ia sozinho, e muita gente aqui da região dizia que eu não deveria ficar ali sem ninguém, pois várias pessoas relatavam ter visto coisas estranhas naquele pedaço, como vulto, vozes e tudo de ruim que se possa imaginar. Só que eu nem ligava, nunca tinha visto nada ali. E olha que há anos eu pescava lá. Um certo dia, por volta das 8 da noite, resolvi pescar. Então peguei minha tarrafa, bomba, vara e linha. E outras coisas que iria precisando naquela noite. Depois peguei a minha bicicleta e fui em direção ao açude. Para chegar no local que eu pescava, eu sempre tinha que passar por uma ponte, que muitas pessoas diziam ver coisas estranhas lá. Só que eu cansei de passar por lá fora da hora e nunca vi nada. Quando cheguei, o lugar estava claro, pois era uma noite de lua cheia, e tinha apenas eu para aproveitar. Coloquei ar na boia, acendi meu cigarro, peguei a tarrafa e comecei a lançar. Só que tinha uma coisa estranha naquela noite, pois normalmente, nos primeiros lances, eu já pegava bons peixes, só que naquela noite eu não conseguia pegar nada. Eu jogava a tarrafa e quando puxava nunca vinha nada. Então,
resolvi voltar para a margem e pegar uma tarrafa de malha menor, para ver se tinha mais sorte. Quando peguei a tarrafa, escutei a tarrafa de alguém lançar um pouco mais na frente de onde estava. Tomei um susto, pois não tinha ninguém ali, senão eu teria visto quando estava voltando. Virei novamente, virei para pegar a tarrafa e mais uma vez o barulho de alguém lançando a rede na água. Fiquei olhando, imaginando ser outro pescador, que veio do outro lado do açude e eu não vi. Então, resolvi falar com essa tal pessoa, que estava ali, e disse: "Olá, boa noite." Só que ninguém, nenhuma resposta. Então disse mais uma vez: "Boa noite." E novamente aquele silêncio de dar calafrios. Olhei o relógio e era pouco mais de meia-noite. Então, fui até perto da água e não via ninguém. Foi então que senti um frio gelado na espinha, como se alguém estivesse ali me olhando. Resolvi pegar minhas coisas e voltar para casa, pois aquilo não era coisa desse mundo. Subi na bicicleta e pedalava rápido, pensando no que tinha acontecido e no medo que estava sentindo, pois eu sempre fui um homem muito corajoso e não era de sentir medo por besteira. Só que nessa noite eu nunca tinha passado por uma coisa tão parecida. Cheguei em uma parte do caminho que era uma ladeira muito grande e desci da bicicleta e resolvi ir empurrando até o alto da ladeira. Quando mais na frente, vi uma coisa muito estranha. Tinha uma pessoa de pé, inteira vestida de branco, bem no meio da estrada. Olhei no relógio e era exatamente 2 da manhã. O que uma pessoa estaria fazendo no meio da estrada uma hora dessas? Por precaução, segurei no cabo da faca que levava comigo e com a outra fui empurrando a bicicleta. Continuei andando e, para minha surpresa, a pessoa era uma mulher. Estava ali, no meio da estrada, esquecida na madrugada. E a estrada não tinha casas por perto, era só mato de um lado e do outro. Mesmo assim, continuei andando. Então, quando estava a alguns metros dela, falei: "Olá, boa noite." Só que não recebi resposta nenhuma. Olhei no rosto dela e a mulher estava com os olhos arregalados, me olhando fixamente com o rosto sem feições e muito pálida. Então, mais uma vez disse: "Boa noite." Então ela respondeu: Você tem medo? Eu respondi que não. Então ela me olhou e disse: Então o senhor vai ver uma coisa mais lá na frente. Ela disse isso, virou as costas e começou a andar na estrada escura, em direção ao matagal. Eu subi rápido na bicicleta, senti um vento gelado no meu corpo inteiro. Então voltei a vista novamente na direção. Eu estava indo, e a mulher, ela tinha sumido. Simplesmente sumiu do nada. Sem dúvida, aquela noite não estava normal. Os barulhos no açude, essa mulher estranha na estrada. O que será que ela estava querendo dizer com "você vai ver uma coisa estranha na estrada"? Bom, sinceramente eu nunca quis tanto chegar em casa como naquela noite. Eu estava pedalando rápido e avistei a ponte que tinha passado mais cedo. Então já estava perto de chegar e eu não vi a hora. Só que quando estava a uns 200 metros, vi uma figura negra no meio da ponte. Eu nunca fui de ter medo por toda a minha vida. Pescava sozinho à noite, entrava no mato para caçar e ninguém me intimidava. Só que o que estava ali, na ponte, não era desse mundo. Um cachorro negro estava sentado bem no meio da ponte me olhando. Seus olhos brilhavam na escuridão. E ele mostrava os dentes para mim, como os cachorros fazem quando estão com muita raiva. Eu não tinha escolha. Ou eu passava pela ponte, ou ficava ali o resto da noite. Me enchi de um resto de coragem que ainda existia em mim e comecei a pedalar na direção da ponte. E cada vez que eu me aproximava, maior o cão ficava. O pelo negro daquele demônio brilhava com a lua, e meu coração estava a mil. Quando estava a uns 2 metros de passar bem do lado, ele pulou para cima de mim. E um reflexo rápido, eu desci da bicicleta e usei ela como escudo entre nós. Ele avançava e eu jogava a bicicleta tentando afastar ele. Passei a mão no cabo da faca e fiquei tentando me proteger do ataque daquele cão gigante. Ele tentava a todo custo me atacar, e eu me protegendo com a bicicleta, até que ele se afastou um pouco e eu consegui ir adiante, segurando a bicicleta e correndo. Quando estava a uma distância do bicho, subi e pedalei feito louco, sempre olhando para trás, enquanto ele me olhava da ponte. Quando me senti em uma distância segura,
Desci da bicicleta e tentei recuperar, pois as minhas pernas estavam tremendo e meu coração parecia que a qualquer momento pararia. Peguei um fôlego e fui rápido para casa. Quando cheguei, contei o que tinha acontecido para minha esposa, e ela me fez prometer que nunca mais pescaria ou sairia para caçar à noite. E assim eu fiz. Nunca mais fiz esse tipo de coisas. E até hoje não sei o que vi naquela noite. Às vezes, quando passo pela ponte de dia, sinto um calafrio lembrando de tudo que me veio naquela noite. E sinceramente, não sei como estou vivo para contar essa história. Boa noite. O lobisomem de Januária, Minas Gerais. Na época, eu tinha 13 anos e morava na cidade de Januária, Minas Gerais, mais precisamente no bairro Bandeirantes, próximo ao Asilo João 23. Eu morava com a minha avó, minha mãe e meu irmão mais novo de 11 anos na época. Um certo dia, minha avó passou mal, e como na cidade não tinha muitos recursos médicos, minha mãe teve que seguir com ela para Belo Horizonte, ficando só eu e meu irmão em casa. Eu vou chamá-lo aqui de Kaique. Só ficamos nós dois em casa, e minha cachorra vira-lata de porte grande chamada Jade. A cidade sempre foi muito pacata, quase não havia crimes na cidade. Então, não havia muita preocupação de trancar toda a casa na hora de dormir. Apenas fechávamos o portão, mas não o trancávamos com chave. Nós tínhamos um amigo que chamarei aqui de Paulo. Ele morava próximo à nossa casa e costumávamos ficar na porta de casa até umas 3 horas da manhã contando histórias de terror. Muitas dessas histórias já haviam acontecido com nós em particular, e outras histórias apenas ouvimos. Um certo dia, estava eu, Paulo e meu irmão jogando um joguinho de luta no PlayStation 1. E meu irmão, por ser um mau perdedor, estava xingando alguns palavrões. E começamos a discutir. Então, decidi parar o jogo por ali mesmo. E nosso amigo Paulo foi embora. E isso era por volta de meia-noite. Como eu disse anteriormente, minha avó e minha mãe estavam viajando para Belo Horizonte e iam ficar mais 3 dias fora. Como meu irmão era muito medroso, eu disse a ele: "Você que fica xingando esses palavrões, você vai ver quando o demônio aparecer para você. Aí nunca mais você xinga essas coisas." Ele retrucou e disse: "Você sempre fala isso e nunca me apareceu nada, e nunca vai aparecer." "Pois você vai ver essa noite, a pior coisa do mundo." Quando eu disse isso, eu planejava fazer uma pegadinha com ele. Planejava fazer um boneco e colocar no escuro do quintal, para assim ele se assustar. Mas naquele dia estava muito cansado, então desisti da ideia e fomos dormir. Colocamos o colchão na sala, pois não tínhamos coragem de dormir nos quartos da casa, pois minha mãe e minha avó já haviam presenciado aparições e vultos de fantasma nos quartos. Então, fomos dormir na sala junto com a nossa cachorra Jade. Estávamos deitados, vendo os programas tediosos da TV aberta. E dormimos rápido. A rua, naquela época, era deserta, e ainda continua deserta até os dias de hoje. Adormecemos, e por volta das 3 horas da manhã, acordei com um estrondo na garagem, como se um cavalo ou algo bem pesado caísse lá. Minha casa era de gradilho alto, não havia como um cavalo pular ali. No mesmo instante do estrondo, a minha cachorra acordou e ficou atenta observando. Meu irmão estava em um sono pesado. Aquilo que caiu se levantou rapidamente e começou a relinchar muito alto, com relinchos de porco misturado com relinchos de cavalo. Aquilo era muito estranho, e de repente aquilo começou a correr em volta da casa, com pisadas profundas, e meio de gritos e relinchos. E quando aquilo corria em volta da casa, derrubava plantas e tudo que havia no quintal. Minha cachorra estava eufórica e latindo muito, e eu tentando acordar meu irmão, até que finalmente ele acordou. Ficamos apavorados, esperando aquilo ir embora, quando, de repente, aquilo parou de correr e veio caminhando e parou na janela da sala, que era de vidro ofuscado, mas deu para ver a sua silhueta. Era a coisa mais assustadora do mundo. Aquilo não era humano, parecia um grande homem peludo com focinho de porco, e aquilo era alto e forte, e lembrava muito um gorila, esses de filme. Seus olhos eram amarelos, e aquilo era o demônio em pessoa. Quando aquilo nos viu pela janela, começou a dar fortes socos na janela,
que apesar de ser de vidro, tinha armação de ferro, e por mais que aquilo empurrasse a janela milagrosamente não cedia, só tremia toda. O mais irônico da situação era que a porta da cozinha não estava trancada, e aquilo poderia entrar facilmente por lá. Minha cachorra latia em direção da porta para sair atrás daquilo. Minha cachorra era forte e muito corajosa, então corri, abri a porta da sala bem rápido e deixei ela sair atrás daquilo. E logo em seguida tranquei a porta. Aquilo começou a correr novamente em volta da casa, e minha cachorra corria atrás daquilo, que continuou relinchando e derrubando tudo que havia no quintal. E por mais que minha cachorra corria, ela parecia não alcançar aquele ser demoníaco. Até que ouvimos um barulho de luta. Barulho de cachorro brigando. Parecia que finalmente minha cachorra havia alcançado aquilo. Fiquei preocupado e com remorso por ter deixado ela sair. Depois de uns 5 minutos, todo o barulho parou. E minha cachorra veio para a porta da sala para entrar para dentro de casa. A porta da sala era de vidro e deu para ver ela do lado de fora, muito cansada e exausta. Não pensei 2 vezes e abri rapidamente a porta para ela entrar. Eu a abracei como nunca. Ela estava bem, e nunca esquecerei desse dia que a minha cachorra Jade salvou a minha vida. No dia seguinte, por volta das 8 horas da manhã, saí no quintal e notei que o estrago não foi tão grande, mas algo me chamou a atenção. Era um monte de terra vermelha de cemitério na área da frente da casa. Perguntei aos vizinhos se eles haviam escutado algo durante a noite, e ninguém ouviu nada. Comentei esse fato com meu amigo Paulo, e ele acreditou, pois disse que quando estava indo embora, naquela noite, ele viu na praça deserta que fica na esquina da casa dele, um homem alto, de capa preta e chapéu negro, em cima de um cavalo. E esse homem puxava algo com uma corrente, o que parecia ser um cachorro muito grande. Meu amigo não conseguia ver o rosto desse homem, somente a sua silhueta, e os detalhes que te chamou a atenção foi o grande chapéu negro, a capa preta, o cavalo todo negro e um enorme cão que o homem puxava pela corrente. Conta ele que não pensou em ficar ali para ver o que era aquilo, e entrou rapidamente em casa. Mas aquilo continuava lá, parado, em cima do cavalo na praça deserta. Esse fato ocorreu no ano de 2001. Minha cachorra Jade morreu 9 anos depois, e minha avó faleceu em 2015. Hoje eu moro em Belo Horizonte. Minha mãe e meu irmão continuam morando na mesma casa. Comentei esse fato com uma tia minha uns anos depois, e ela acreditou e disse que a mesma coisa ocorreu com ela naquela casa quando ela era criança, e só estava ela e minha avó em casa. Mas isso contarei em um outro relato. Boa noite, me chamo Alberto Lima e sou natural de Alagoas. Logo cedo, fui morar em Maceió por conta do trabalho do meu pai. Só que todas as férias escolares eu passava na fazenda dos meus avós. Foi assim desde sempre, até quando eu entrei na faculdade. Nunca deixei de ir lá. Em uma dessas férias, eu tinha acabado de completar 21 anos. E meu avô me deu de presente um cavalo. Eu não entendo muito bem de raças, mas sei que foi um bem caro. Fiquei muito feliz. Passei a manhã inteira explorando parques da fazenda que nunca tinha ido, junto com meu avô e com meu primo. Meu avô me levou em uma parte onde dava para ver uma grande casa que ficava na propriedade ao lado. Ele disse que a casa estava amaldiçoada fazia anos e a fazenda era mal assombrada. Eu e meu primo rimos muito na hora, e meu avô ficou rindo também. Só que o que ele não sabia é que tinha despertado em nós uma curiosidade tremenda. Voltamos para almoçar e eu já fui logo comentando com meu primo que nós iríamos à tarde na tal casa, e ele logo concordou. Pegamos os cavalos e uma ferramenta para cortar o arame da cerca, e fomos até o local onde o nosso avô nos tinha mostrado a casa. Cortamos o arame, só metade porque já era suficiente para os cavalos passarem, e fomos devagar até o casarão abandonado. Chegamos em frente a ele e nem tivemos coragem de descer dos cavalos, pois o casarão era muito sinistro e entrar nele estava totalmente fora de questão.
Demos a volta na casa com calma. Olhamos cada detalhe daquele lugar em ruínas, tentando imaginar o porquê alguém iria embora e deixaria uma casa como aquela para trás. Estávamos ainda olhando a casa, quando escutamos um tiro. Era nosso avô, que tinha tirado para chamar nossa atenção. Ele balançava os braços, nos chamando de volta, e fomos devagar, nos preparando para ouvir um sermão daqueles. Só que a única coisa que ele falou foi: nunca mais voltem aqui. Depois, nos deu um arame novo para consertar o que tínhamos quebrado na cerca. Na hora do jantar, eu acabei tocando no assunto do porquê a família ter abandonado uma casa tão grande. Meus avós se olharam e meu avô falou: era uma grande família que morava lá. Só que quando a mulher do dono teve o primeiro filho, ela começou a ver e ouvir coisas. Ela dizia que escutava passos do lado de fora, que escutava rosnado, escutava os cachorros latirem feito loucos. Ela fez o marido colocar 2 vigias para ficar ao lado do quarto e fazer a ronda da fazenda à noite. Só que em uma dessas noites, alguma coisa pulou no telhado e tentou entrar. Os homens deram um tiro, só que a coisa que estava no telhado não fugia. Tentou entrar de todas as formas. Os homens atiraram até o bicho ir embora. E depois disso, eles acharam melhor ir embora também e colocaram a fazenda à venda. Eu perguntei ao meu avô o que ele achava que era, e ele começou a rir e disse que isso era outro assunto. Fui dormir naquela noite pensando na história, tentando imaginar o que poderia ser, qual animal que tentou entrar na casa. No outro dia, saímos à tarde para comprar alguns mantimentos, eu e meu primo. Quando estávamos voltando, era por volta de 5 da tarde, e logo iria anoitecer. Só que paramos para dar um mergulho rápido em um dos açudes que tinha no caminho, e acabamos perdendo a hora. Pegamos os cavalos e fomos rápido para casa. Estávamos a uns 3 quilômetros para chegar quando passamos pelo fundo da fazenda abandonada. Paramos os cavalos e ficamos ali olhando. Meu primo perguntou se eu teria coragem de ir lá na frente da casa dos fundos. Eu falei que teria, mas seria melhor irmos para casa, pois os nossos avós deveriam estar bem preocupados. E quando estávamos saindo, olhamos para a estranha casa e vimos um tipo de sombra sinistra. Estava de pé, parada bem ao lado da casa, e parecia nos olhar de volta. Parei no cavalo e fiquei olhando. Então, aquela sombra começou a se mover. Estava se movendo em nossa direção. Fiquei com tanto medo que saímos em disparada, rumo à casa dos meus avós. Quando cheguei, o meu avô estava em frente à porteira nos esperando. Mas antes de falar qualquer coisa, eu já fui contando o que tinha visto. Ele mandou nós guardarmos os cavalos e entrarmos. E assim fizemos. Então, meu avô falou que depois que a família da fazenda foi embora, ele começou a escutar coisas estranhas na madrugada, como uivos, rosnados e pisadas perto da casa, assim como a mulher da outra casa escutava. Uma noite, eu estava no quarto e pensei escutar alguém na porta. Levantei devagar, peguei a arma e fui ver. Quando olhei pelo buraco da fechadura, vi um cachorro muito grande, bem em frente à casa. Fiquei assustado, pois ele era enorme, mas não atirei. Só fiquei observando o que ele faria. Então, para minha surpresa, aquele infeliz andou de lado, e as pernas dele pareciam estar quebradas, as pernas traseiras. Ele fez um movimento, levantou e ficou ereto, assim como nós estamos agora. Eu não podia acreditar. Então foi isso que tentou entrar na casa do lado? Então ele continuou caminhando, até chegar na cerca, e pulou facilmente, como se a cerca não tivesse 2,5 metros de altura. Foi tão fácil que nem parecia verdade a maneira que ele pulou. Então foi embora. Entenderam por que não quero vocês depois do anoitecer naquele lugar? Eu e meu primo concordamos, e fomos nos aprontar para dormir. No outro dia, eu e meu primo ficamos o dia inteiro ligando os fatos que meu avô tinha contado. Eu não queria acreditar. Era bem difícil mesmo acreditar que poderia ser um lobisomem. Eu passei 15 anos da minha vida passando férias ali, e nunca tinha escutado falar nada sobre essas coisas. Deveria ser porque nós passávamos o dia inteiro brincando, e quando chegava a noite, estávamos tão cansados que íamos logo dormir. Bom, a noite chegou
Estávamos jantando e escutamos os cavalos correndo do lado de fora. E ficamos tão distraídos que esquecemos de colocar eles no curral. Eu já ia abrir a porta quando meu avô falou para não abrir, que alguma coisa tinha assustado eles. Ficou aquele clima tenso no ar. Então meu avô deu um sorriso e falou: "Deixe eles dormirem solto. Não vão passar a cerca mesmo?" Só que eu sabia que ele só estava tentando nos deixar nervosos. Fui dormir naquela noite com muito medo, pensando que poderia ser o tal lobisomem. Umas horas depois acordei e fui no banheiro. Nem lembrava mais do que tinha acontecido. Apaguei a luz e escutei alguma coisa do lado de fora. Fiquei parado na cozinha sem me mover. E realmente tinha alguma coisa andando do lado de fora. Comecei a andar devagar até o quarto, onde estava o meu avô. Só que quando eu cheguei no corredor, tomei um susto tão grande que quase cuspo o coração para fora. De pé, com uma arma na mão, estava o meu avô, parado, escutando os passos do lado de fora. À medida que os passos se moviam, meu avô ia atrás. Cheguei perto do meu avô e ele fez um sinal para mim não fazer barulho. Então ficamos os dois parados ali. Os passos foram em direção à frente da casa. Meu avô se aproximou, olhou pelo buraco da fechadura, então fez um movimento com a mão, me chamando para ver. Confesso que eu estava com dificuldade para respirar de tanto medo. Mesmo assim, fui até a porta e olhei. E estava lá, a mesma descrição que meu avô tinha falado. Ele estava parado bem em frente à casa, olhando os cavalos correrem de um lado para o outro. Eu virei e me afastei da porta, enquanto meu avô voltava para olhar. Sentei na cadeira e fiquei olhando fixamente a porta, esperando que aquela coisa fosse embora. Então meu avô falou: "Ele está indo em direção à porteira." Pronto, foi embora. Meu avô se aproximou e disse: "Essa foi a segunda vez que vi essa criatura. Não atirei porque ela não tentou entrar. É melhor assim." E eu só fiz um movimento com a cabeça concordando com o que o meu avô disse. Depois levantei e fui para o meu quarto. Pela manhã, meu avô estava na porteira e eu fui em direção a ele. E ele me falou que antes da família vizinha ir embora, o dono veio falar com ele, que desconfiava que a criatura poderia ser um antigo trabalhador de lá. Uma vez ele encontrou um homem todo sujo no curral dos animais, e quando perguntou o que estava fazendo, o homem só pediu desculpas. Foi embora e nunca mais foi visto. Algumas noites depois, começaram os ataques. Perguntei ao meu avô se ele não teria medo que esse monstro um dia tentasse atacar ele e a minha avó. Ele disse que não tinha medo, pois sabia que com certeza ele não atacaria. Ele falou com certeza tão grande que me deu calafrios. Eu não quis mais entrar em detalhes, pois tudo o que tinha acontecido já era informação demais para mim. Uma semana depois, voltei para a capital. Achei melhor guardar esse segredo do que tinha visto. Voltei para passar as férias lá no ano seguinte. Só que depois comecei a trabalhar e ficou bem difícil de ir para lá. Anos depois, o meu avô morreu e minha avó veio morar aqui conosco. Ela faleceu no ano passado. Tenho muita saudade dos dois. Sempre penso neles com carinho. E essa foi a história sobre o segredo que meu avô compartilhou comigo. Boa noite.